O assunto das grandes navegações, galera, a gente vai estar encerrando ele provavelmente já na próxima semana, tá? E aí a gente começa a falar um pouco como é que se fala? Da exploração mais do Brasil, da chegada dos portugueses no Brasil de fato. E aí começa o estudo da nossa história nacional. Até agora a gente está estudando muito o mundo, o que a Europa estava vivendo nesse período. E aí na próxima semana a gente começa a estudar o que a Europa, o que a gente tem em história no sétimo ano como história do Brasil. Tá bom? Bom, a cruzadinha de vocês tinha ao todo 10 perguntas. E vocês podem ver que eram 10 perguntas relacionadas ao conteúdo, tá bom? Aí, deixa eu abrir aqui a lista de participantes. Gabi, você tá aí? Gabriela? Gabi? Oi, professor. Tá aí? Sim? Tá, beleza. Você pode ler a 1 e responder pra gente? A 1? Isso, a questão 1. Qual o nome do navegador espanhol que foi o primeiro a desembarcar no continente americano? Isso, qual foi a resposta que você colocou? Peraí que eu tenho que achar. Pedro Álvares Cabral. Não, peraí. Professor, peraí, que eu tô confundindo aqui. Tô operando aqui. Só deixa eu me achar aqui. Tá bom. É porque eu coloquei 2 aqui, eu não sei qual é. Fala os dois, a gente Eu corrige. deveria saber, né? Qual que você colocou? É que mesmo aqui, o meu tá sem número, eu não tô vendo. Vai ser essa aqui, ó. Essa primeira grande aqui, ó. Número 1 é essa daqui, toda. Ah, tá. Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, isso mesmo, ó. Na 1 fala, qual o nome do navegador espanhol que foi o primeiro a desembarcar no continente americano? Apesar de Cristóvão Colombo não ser espanhol, nascimento, tá? Ele nasceu na Itália, em Gênova, na Itália. Ele navegava pela coroa espanhola, que era aquela que tinha financiado as grandes navegações naquele período, junto com Portugal. Então ele vai navegar pela Espanha, apesar de ser italiano. Então a resposta da número 1, quem colocou algo diferente, é para arrumar e colocar Cristóvão Colombo. Vai dar certinho aqui, tá bom? Oi, professor, consegui? Conseguiu, Matheus? Consegui, obrigado. Nada. Aproveita e já lê a 2 para a gente então, Matheus. Tá bom, professor. Continente que fica localizado no Cabo da Boa Esperança. Isso, o Cabo da Boa Esperança fica em qual continente? América. América? E coube aqui, América? África. Isso. Vamos dar uma arrumadinha aí, Matheus? O Cabo da Boa Esperança fica no sul do continente africano. Então a resposta é África, tá? A 2 aqui. É que eu coloquei um a mais aqui, aí ficou errado. É por isso. Porque eu botei uma casa a mais. É por isso que eu tava Mas é certinho. Não, beleza. Aí só arruma aí. Quem colocou diferente é a África, aqui a resposta da número 2, tá bom? Vamos lá então, José Edilson, você tá por aí? Aqui, professor. Beleza, Zé. Você pode ler aí pra gente a 3? Sim, senhor. Qual o nome do navegador espanhol que foi o primeiro a desembarcar? Não, a 3. Por qual nome ficaria conhecidos os habitantes do continente americano? Isso, qual o nome? Vamos ver. Deixa eu achar aqui. Tá. Professor, botei os americanos, eu acho que tá errado. Isso. Nesse período inicial, é certo, hoje em dia, quem nasceu, que nem nós aqui estamos conversando, quem nasceu no continente americano, na América é americano.
Mas nesse período, Cristóvão Colombo vai chamar esses habitantes da América por um outro nome. Ele achava que tinha chegado aonde? Índios. Então ele vai chamar eles de... Alguém falou aí. Isso. Professor? Oi. Tá me escutando? Tô sim. Ah, tá. Só para confirmar mesmo. Isso, tá bom? São índios. Resposta da número 3, tá? Índios. Como eu falei aqui, como ficaram, então é plural, né? Então o último é S. Então, porque poderia ser índio, né? Mas é índios, plural, tá? Índios. Beleza? Sim. Tá, beleza. Professor, de americanos? Não, a resposta da número 3 é índios, os primeiros habitantes. Cristóvão Colombo, vamos chamar eles de índios, tá? Vamos lá. Alisson, você tá aí? Professor, Oi. eu também coloquei americanos, assim. Mas coube, gente, quando vocês botaram americanos, coube aqui, na 3? Porque índio, que eu sabia, eles chamaram do Brasil, porque eles pensavam que estava chegando na Índia. Não sabia que lá na América eles também pensavam que estava chegando na Índia. Isso, é porque assim, Cristóvão Colombo vai chegar na América antes de Pedro Álvares Cabral, antes dos portugueses. Então ele vai chegar aqui primeiro. E aí ele jurava que estava chegando nas Índias para buscar especiarias, né? Ouro, prata, mostarda. Então ele vai Então chegar meio que os dois estavam fazendo uma corrida e eles estavam vendo quem chegava na Índia primeiro. Isso mesmo. Quem encontrava uma rota para chegar na Índia primeiro, porque quem chegasse primeiro ia poder revender na Europa, lucrando, vendendo por um preço maior, entende? Sim. Então aí na 3 aqui é índios, tá? Índios. E é por isso que a gente chama até hoje as tribos indígenas de índios, tá? Porque foi a nomenclatura que os europeus criaram. Tanto que se vocês conversarem com um índio hoje em dia, um indígena, né? Desculpa. Se você conversar com um indígena, ele vai utilizar outros termos para se referenciar, entendeu? Entre eles. Tá, continuando então. Alisson, você tá aí? Tem, professor, mas é porque que nem cabia. Não, americanos não cabia mesmo, não. Cabia só índios, tá? Tá, beleza. Vamos lá, então. Alisson, você tá aí? Ele tá, professor. Tô aqui esperando ele responder. Fulaninho. Tá, a gente pula então, depois ele volta, tá bom? Marcos. Oi? Nada não, vai. Pode prosseguir, né? Marcos, Pode. Vamos lá? A 5 é Vasco da Gama? 5? Vamos lá. Quem perguntou aí, lê a pergunta pra gente. Professor, o Alisson acabou de falar aqui que ele tá sem microfone. Ah, tá. Não, então lê pra gente aí a 5, então. A 5. Isso, vai. Navegador português que foi pioneiro na rota marítima para se chegar até as Índias. Isso. Não é a 4, não? 4. É verdade. É a 4. A 4, então. É a É 4. o período histórico das grandes navegações. Isso, qual é? Idade moderna. Isso mesmo, gente. O período histórico que acontece as grandes navegações é a Idade Moderna. Não é mais a Idade Antiga. Ou não é mais a Idade Média. É a Idade Moderna. Então a resposta é Idade Moderna. Com certeza. Tranquilo? Alguém botou algo diferente? Ficou em dúvida? Não. Não, né? Então vamos lá, prosseguindo então. Questão 5. Não. Alguém pode ler aí para mim? Eu. Vai. Navegador português que foi pioneiro na rota marítima para se chegar até as Índias. Qual é esse navegador? Vasco da Gama. Isso mesmo, tá bom? Ele que vai chegar primeiramente na rota saindo de Portugal, contornando o Cabo da Boa Esperança, que é o sul do continente africano, e o primeiro a chegar às Índias, né? Lembra, ainda agora alguém perguntou se era uma corrida, né? Para quem primeiro chegasse nas Índias. Justamente, o primeiro a chegar vai ser Vasco da Gama, em nome da coroa portuguesa. Então a resposta da número 5 é Vasco da Gama. Beleza?
Vamos lá, questão 6. Alguém pode ler para mim? Eu. Vai. Qual o nome do navegador português que foi o primeiro a desembarcar no Brasil? Isso, o primeiro a desembarcar no Brasil. Não na América, nem nas Índias. E sim no Brasil. Quem é? Pedro Álvares Cabral? Isso mesmo. Aí essa maior palavra aqui da nossa cruzadinha, eu acho. Não sei se a questão, se a 1 era maior, mas é aqui, a 6, na horizontal. Pedro Álvares Cabral. Tá bom? Ele desembarcou no Brasil no dia 22 de abril de 1500, tá bom? 21 de abril é feriado pra gente, né? Que é Tiradentes, aniversário de Brasília. Só que o dia seguinte também é um marco importante histórico, né? Só que aí não poderia ficar 2 feriados no Brasil, um depois do outro, né? Porque senão ia virar bagunça. Por isso que o dia 22 a gente não é feriado, mas é uma data que a gente celebra bastante, tá bom? Porque teoricamente é a data de nascimento do Brasil. 22 de abril de 1500, quando Pedro Álvares Cabral desembarca em Porto Seguro, na Bahia. Tá? Sim. Beleza, vamos lá então. Questão 7. Outro aluno pode ler pra gente? Eu. Vai, pode ir. Principal que auxiliava os navegadores em alto mar. Isso, o principal instrumento que auxiliava os navegadores em alto mar, qual era? Bússola. Isso mesmo. Bússola, que é um instrumento magnético, né, que sempre aponta para o norte. Aí, a partir do momento que você sabe qual é a posição do norte, você consegue ir para leste, para oeste, para o sul, né? Então, você consegue navegar em qualquer ambiente, seja no mar, seja na terra, você consegue se localizar com a utilização de uma bússola, tá bom? A gente está falando de idade moderna, séculos 14 e 15. Nós não temos GPS, a gente não tem um celular com Google Maps que fala qual é a rota que você tem que seguir para chegar no lugar que você deseja. Então, você tinha que utilizar instrumentos simples para você conseguir manter a navegação sem ser prejudicado. Beleza? Sim. Beleza, vamos lá então. Questão 8. A Maísa está aí? Deixa eu ver aqui. Temos 29 alunos. Então, alguma das Maísas, tá bom? Pode ser qualquer uma das duas. Posso ler então, professor? Pode sim. Entreposto comercial disputado pelos portugueses. Isso, entreposto comercial disputado pelos portugueses. Hoje está aqui no canto. Eu acho que eu não escutei. Qual é a resposta? Celta. Mesmo, Celta, tá bom? É uma pequena ilha ao norte do continente africano, ali entre entre Europa e a África, tá bom? Que é disputada pelos portugueses. Então a resposta. Qual é a resposta? A resposta é Celta, com a letra U, tá? Não é Celta com L. Celta com C? É, C, a letra C. Celta. Celta, tá bom? C, E, letra U, letra T e letra A. Celta. Tá? Professor, Oi. é Celta ou Zelda? Não, Celta, com C, Celta. É porque Zelda é um jogo e Celta é um carro, que eu saiba, assim. Isso, mas aí Zelda é um jogo, realmente, um jogo muito bom, inclusive. E Celta, antes de ser um carro, é o nome dessa ilha, tá bom? E também é o nome dado a uma civilização, os celtas. Depois é que vai se tornar o nome. Zelda antes era Zelda também era um desenho. Isso. É porque eu conheci Zelda como jogo, né? Já, lá no Super Nintendo. Eles... É diferente. Mais. Vamos lá, então, para terminar, gente. Questão 9. Alguém pode ler aí pra gente? Eu. Vai. O país que foi pioneiro nas grandes navegações. Isso, o país que foi pioneiro nas grandes navegações. Foi? Portugal. Isso mesmo. Lembrando que pioneiro significa primeiro. Qual foi o país que foi o primeiro nas grandes navegações? Que primeiro Portugal.
botou no mar e seguiu viagem para algum lugar? Foi Portugal. Por que foi Portugal? Porque era a coroa mais rica, que tinha mais dinheiro, que tinha mais poder dentro daquele contexto histórico da Idade Moderna. Tranquilo? Tranquilo, né? Vamos lá, então. Beleza. Para fechar, gente, número 10, então. Eu. Posso falar? Vai. É porque eu não consigo... Pelos comerciantes italianos e árabes. Tá bom. Mar dominado pelos comerciantes italianos e árabes. Qual é? É o mar Mediterrâneo. Isso mesmo. Um dos principais mares da nossa história até hoje, tá bom? O mar Mediterrâneo. Aí a resposta é só a segunda parte do nome do mar, tá? Mediterrâneo. Mediterrâneo. Isso mesmo, dá certinho. Mediterrâneo. Por que que era importante? Porque naquela época o único modo de transporte, além de cavalos, os pés, eram os barcos. E o mar Mediterrâneo conectava 3 importantes continentes. A África, a Ásia e a Europa. Então, era um mar que era bastante navegável, porque era sempre os barcos indo de um continente para o outro, buscando coisas, viajando, vendendo negócios. Por isso que sempre esse mar vai ser tão importante naquele período. Belezinha?